Teatro é arte coletiva. Cada vez que nós, pessoas de teatro, falamos sobre um trabalho, somos porta-vozes do fazer artístico de um grupo que não pode ser dissociado dos outros elementos dessa criação. Somos o circo crioulo, saudamos a todos de modo cortês. De muito longe viemos alegrar a todos vocês. Nossa vida é um circo, o liga a rodar, o palco da vida nos faz brilhar. Seu contente fato, o palco a rodar, o circo não pode parar. Preciso de uma novidade para voltar a encher a minha sala. Mas papai, eu não sei interpretar. Ótimo, ótimo. Então vamos fazer um teste. Isso, um teste. Teste? Se o teste você terá que gargalhar. Se conseguir, o papel é seu. Vamos, Ria. Vamos, minha filha, ria. Ria, calma. Calma. Se vá. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. Olá, eu sou Ney Madeira, figurinista, cenógrafo, arquiteto e mestre em teatro. Trabalho em teatro já há 30 anos e fiz meu mestrado na Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. Venho lecionando também matérias relacionadas a teatro, criação, figurino, indumentária há 20 anos em universidades de cinema, design e de teatro. Essa vai ser uma série de 2 palestras sobre a relação entre o figurino e a cenografia no teatro musical, onde eu espero que eu possa comentar com vocês um pouco do processo de criação, de tudo que está envolvido nesse processo, das relações entre o figurino e a cenografia e como isso se dá desde o momento em que a gente concebe o espetáculo até o momento em que o espetáculo vai à cena. A arte é a vida, retratada plena em seus matizes, ora tristes, ora bem felizes, onde cada um tem seu papel. A arte é a mentira que nos mostra sempre as verdades. E o artista sonha em realidades neste mundo sempre tão real. Quem prova o veneno da arte, dela escrava ficou. São 1000 personagens, por certo a viver. A crítica pode ser fácil pra quem dela não vai viver. Artistas têm tempo pra nada, nem posso te ver amanhã. Nas minhas esperas, um gosto de fé. Pra outra semana aguardo notícias de um grande papel. Não cabe a ninguém.
Em Bibi, uma vida musical, a trajetória familiar, profissional e amorosa de Bibi Ferreira se misturam. O musical percorre todas as fases de sua vida, da escolha do seu nome, sua preparação para os palcos, os espetáculos musicais como Gota d'Água de Paulo Pontes e Chico Buarque, My Fair Lady, Alô Dolly e Piaf, a vida de uma estrela da canção. Seus casamentos, o nascimento da filha Tina Ferreira, as viagens para Portugal e Inglaterra a trabalho, a homenagem da Escola de Samba Viradouro em 2003, até a sua chegada a um teatro da Broadway aos 90 anos. Nós vamos analisar as cenas de grupo. Aqui não daria para analisar todo o espetáculo, tentando entender essa relação entre o figurino e a cenografia. Vamos lá? Esse figurino é uma criação em parceria com Dani Vidal, minha sócia na Espetacular Produções e Artes. A gente fundou essa empresa há 10 anos, de lá para cá foram aproximadamente 200 espetáculos, mas essa é outra história. A gente vai aqui falar um pouco sobre Bibi e por aqui vocês veem a quantidade de pessoas que é envolvida numa produção. Aqui a gente não tem nem todo mundo, eu vou falar apenas de alguns. Por exemplo, Arthur Chechel, Luana Guimarães, que criaram esse texto original, e Teresa Tinoco, que fez a música original também, né? O Tony Lucchesi, que fez direção musical e arranjos, né? E eu não posso deixar de falar da nossa querida Natália Lana. Eu vou comentar aqui o trabalho dela de cenografia, tentando fazer uma associação com o nosso, dizendo tudo que a gente pensou ao longo desse processo de criação. A iluminação do Rogério Wittigen e, por fim, a direção do querido Tadeu Aguiar. Tadeu já é parceiro de longa data, já fizemos vários espetáculos juntos, musicais ou não, enfim. Bom, e eu não posso deixar de agradecer também aos fotógrafos. Sem essa foto de cena, a gente não teria nada desse registro que eu vou mostrar aqui. São Carlos Costa, Guga Melgar e o Rogério Wittigen, que fez a iluminação também. Esse espetáculo ele tem a pesquisa de fotos de acervo da Tina Ferreira, que é filha de Bibi. Vamos lá. A Tina nos trouxe fotos incríveis do acervo dela, tanto fotos de cena quanto fotos pessoais de Bibi, que puderam dar uma dimensão da trajetória de Bibi nessa carreira incrível que ela teve, né? Fotos dos espetáculos que a gente vai comentar daqui para frente. Não sei se vocês sabem, mas a carreira de Bibi começou no circo. O seu pai, Procópio Ferreira, trabalhou muito no circo, já de uma tradição de família. Os seus tios e primos também eram de circo. E a gente, conversando sobre isso tudo, né, e pensando também nas questões do texto, conceituamos o primeiro ato do espetáculo todo como se passasse num circo. Natália criou uma estética toda voltada para a parte circense. Aqui a gente vai ver um pouco do projeto de cenografia da Natália, que é feito em maquete digital. São imagens feitas em computador que são muito realistas. Esse é um telão de abertura, é um telão em transparência, nós ainda não temos o espetáculo começando, e a gente vai ver aqui uma sequência de cenários que depois veremos ao vivo, né, o cenário de fato, mas por enquanto a maquete digital. Bom, nesse cenário a Natália criou bastidores laterais como se fossem os bastidores teatrais às avessas, ao verso, invertidos, onde a gente vê toda a estrutura. Isso cria uma informalidade e um ambiente de teatro nesse palco. Sobre o palco do teatro é feito um outro palco com uma nova boca de cena, criando uma identidade muito forte para o espetáculo, onde tudo vai acontecer. Esse é o primeiro ato, que abre com o Circo Queirolo, que é o circo original onde Bibi começou.
São várias as imagens que vão usar aqui todos os recursos da caixa cênica. A Natália usa as várias cênicas, enfim. Esse espetáculo ele tem que ser montado mesmo numa caixa cênica italiana com todos esses recursos. Bom, aqui nós temos a primeira foto do espetáculo, onde a gente percebe a fidelidade da execução em relação ao projeto de cenografia. Essa é a abertura do espetáculo com o primeiro telão do Circo Queirolo. Esse espetáculo ele é conduzido por 3 personagens. O mestre de cerimônias, que é um mestre de cerimônias de circo mesmo, a cartomante, que prevê o futuro, ou seja, que anuncia as cenas que vêm na sequência, e a vó Irma, que se relaciona com o passado. A vó Irma é a avó mesmo de Bibi. Esse figurino ele tem uma particularidade, porque vó Irma ela não era atriz, mas ela era apaixonada pelo teatro. Então nós construímos um figurino com uma saia toda forrada, como se fossem ingressos de todos os espetáculos que Bibi fez. E vó Irma é a representação do próprio teatro. Para o coro masculino, nós decidimos criar, naquele pensamento de economia visual e de produção, uma base que nesse espetáculo tivemos a oportunidade de produzir tecidos na técnica de serigrafia. Foram feitos alguns padrões que estampam as calças de praticamente todo o elenco, e esse vai ser um figurino básico que vai ser usado sobre todos os outros figurinos ao longo desse primeiro ato. São superposições que vão entrando nos personagens do circo e em todos os personagens que esse coro vai interpretar ao longo das cenas. Agora vamos falar um pouco sobre o conceito. A gente parte de uma pesquisa de uma pintora e que fazia também produção de tecidos incrível, que é a Sônia Delaunay. A Sônia Delaunay, ela pintava telas e criava estampas de tecido também. É dela esse figurino que é como se fosse a peça-chave desse figurino. É ele que norteia a criação de todos os figurinos, principalmente os figurinos do circo. Aqui a gente já tem uma cartela de cores básica que vai ser perseguida ao longo de todos os figurinos desse espetáculo. E esse é o momento crucial da criação. Foram desenhados todos os personagens e a gente está aqui tentando colorir, né? Colorir com esses tecidos. Nós tínhamos tecidos de um apoio de uma fábrica e estávamos aqui tentando encaixar esse apoio em cima de todos os desenhos de personagens. É o caos, o momento de criação é sempre um momento de caos, mas é um caos que a gente supera passo a passo ao longo de todas as tarefas de criação. Bom, a imagem desses personagens já em cena, onde a gente percebe a multiplicação daquela peça-chave que foi o ponto de partida da criação. Todos esses personagens, eles têm figurinos com trabalhos de patchwork, fazendo como se fosse uma grande colcha de retalhos coloridíssima, ambientando os personagens do circo. Agora a gente vai ver uma sequência de cenas onde eu queria chamar a atenção pelas estéticas de cada cena. A gente procurou criar estéticas que fazem a identidade de cada cena em separado, reforçando, porque as cenas são muito curtas, então quando a gente cria uma identidade, elas vão ficar muito mais marcadas na memória daquele espectador que presencia toda essa trajetória, e também vai criar uma curva dramática visual para a trajetória desses personagens ao longo do espetáculo. Começando o primeiro ato, então, com o circo. Aqui a gente vê a imagem dos personagens associados ao cenário. Então, quando a gente traz essa colcha de retalhos do figurino sobre o cenário, isso quase que se multiplica em cima das formas e cores que são desenvolvidas tanto no cenário quanto no figurino. Eu, Dani e Natália procuramos ter uma afinação muito grande nesse processo de criação para trabalhar as características e a identidade de cada cena que eu vou mostrar aqui.
Na cena da família, a gente trabalha, por exemplo, a pintura em tecido. Foram criados padrões pintados à mão sobre esses figurinos do pai e da mãe. A mãe de Bibi era a Ida Esquerdo e era também atriz, e aqui a gente vê o processo de desenvolvimento desse figurino, também baseando na pesquisa da Sônia Delaunay. E o figurino de Procópio, que também tem partes pintadas, e o figurino de Bibi, que é sempre uma coisa que a gente procurou fazer com a trajetória de Bibi nesse espetáculo, é procurar que ela usasse sempre cores muito claras, mais claras do que todo o resto do elenco, para identificá-la no meio de tanta gente que orbita a cena. E aqui a gente vê os figurinos sobre o cenário. Esse cenário, ele nos remete à estética do circo-teatro, que trabalhava com telões pintados. É claro que aqui a Natália fez uma plotagem, uma impressão digital sobre tecido, mas representando essa estética de cenário pintado que se usava muito antigamente no teatro. E aqui a gente vê a estreia de Bibi em teatro. Ela estreou muito nova em teatro, adolescente ainda, e a gente não tinha a referência de cor, por exemplo, desse figurino que foi utilizado. Ninguém sabia nos informar quais eram as cores desse figurino. Então a gente teve toda a liberdade para interpretar, criando um figurino que utilizasse esses matizes, né? Nas gradações de cinza, equivalendo às cores lilás e amarelo, enfim, que é uma combinação muito chamativa, mas que faz sentido quando a gente vê o figurino sobre o cenário. É uma grande cena de Bibi sozinha em cena, né, sobre esse cenário eminentemente lilás, onde a gente vê a interação do cenário com o figurino. A próxima cena é a cena de crítica desse espetáculo, que foi Mirandolina, a primeira atuação de Bibi. Aqui a gente usou também a técnica de serigrafia, que é a estampa artesanal de tecidos, para criar esses paletós dos críticos e de todo o povo que orbita a cena. E percebam que a cena agora é uma cena toda em preto e branco, que vem na sequência de uma cena muito colorida anterior. Então a gente está vendo esse contraste, essa alternância entre preto e branco e cor, que vai ser explorado ainda nas outras cenas. Em cena, esse conjunto de tecidos faz como se fosse uma confusão visual, que é muito pertinente à confusão da crítica, ao grande equívoco, porque não se sabe exatamente como o espetáculo era, mas devia ser muito bom. E aqui nesse momento, a crítica, que não foi muito boa naquela época, é contraposta à arte. Então a gente tem esse paralelo entre a crítica e a arte, que é o número que Bibi vai fazer na sequência, cantando primorosamente. Eu não comentei, mas é importante dizer o fôlego dessa atriz, Amanda Costa, ao longo de todo o espetáculo. Se a gente tenta criar uma economia visual e de trocas no figurino do coro, Amanda deve trocar aproximadamente 20 vezes de roupa em 1h30 de espetáculo, e com toda a sua tensão dramática e voz incrível. Bom, aqui a gente vê os críticos sobre o cenário. Também é um telão em impressão digital, uma plotagem como se fosse uma cena externa. A próxima cena é a cena da criação da Companhia de Bibi Ferreira. Aqui a gente volta a trabalhar com uma paleta de cores muito intensa, com tons vibrantes, para caracterizar todas essas personagens, que são Cacilda Becker, Henriette Morinot, nomes que a gente já ouviu clássicos e que eram contemporâneos de Bibi naquele momento. A Bibi, como eu falei, ela e Procópio e o marido vestem os figurinos mais claros, para que a gente crie um foco de atenção no figurino, não somente com a luz, mas também pelas cores do figurino. E aqui a gente vê a cena. É interessante que aqui Natália também
traz como se fosse uma cena de bastidores, uma parede de tijolinhos, aquela varanda que se vê nos bastidores de um palco, somando esse fundo com as estruturas que a gente vê à frente que dão acesso às coxias do teatro. É como se fosse realmente uma cena de bastidores da criação da Companhia de Teatro Bibi Ferreira. Essa cena, ela traz de volta o preto e branco, agora para caracterizar a cena em preto e branco dos filmes nessa técnica, anterior aos filmes coloridos. Bibi vai à Inglaterra filmar O Fim do Rio, e a gente tinha pouquíssimas referências dessa cena, algumas fotos apenas e frames do filme, onde a gente percebe a característica do figurino. Nós procuramos explorar essa foto ao máximo, recriando esses figurinos também nas cores em preto e branco, para criar justamente essa alternância, só que aqui num significado mais específico, ambientando o filme em preto e branco. A luz, nesse caso, já não traz um colorido tão intenso como nas outras cenas, e a gente vê o resultado disso realmente como se fosse um filme em preto e branco. A próxima cena vai trazer a representação do período em que Bibi morou em Portugal, trabalhando em revistas. E a gente vai ter agora a inclusão do brilho, que ainda não apareceu, né? O figurino de Bibi é todo em paetê brilhante, e Natália criou também uma cortina de fundo toda em pastilhado, ou seja, aqui a gente tem o brilho entrando para identificar essa cena de revista, com todo o couro também usando figurinos com lamê nos coletes, e representação de várias cédulas de países diversos, né? O dólar, o marco, iene, enfim. É interessante aqui a gente comentar também a relação do figurino com a coreografia. Sueli Guerra, que é a coreógrafa e diretora de movimento do espetáculo, criou essa cena com leques verdes à volta de Bibi, criando praticamente um figurino com resplendores, como eram aqueles figurinos de vedetes de revistas com leques de plumas atrás. Isso é uma relação estreita entre o figurino e a coreografia, que é estabelecida no processo de ensaios. Essa é a cortina de pastilhado que a gente comentou, que Natália criou para essa cena, que é uma cortina, como se diz, à francesa, é o sistema de recolhimento da cortina. Esse drapeado todo é o recolhimento à francesa. E aqui a cena dos figurinos já sobre a cortina brilhante. A próxima cena traz o primeiro grande musical que foi encenado aqui, que é o My Fair Lady, vocês devem conhecer. Bibi, ela é pioneira nesse sentido. Ela foi a primeira grande atriz cantora que interpretou esses papéis de espetáculos vindo de fora. Esse espetáculo ele cria uma tensão entre figuras populares dos mendigos de rua e a ascensão dessa personagem da Eliza Doolittle em grande dama, né, pela instrução de seus tutores. E a gente tem aqui representadas no espetáculo apenas essas duas cenas para pontuar a participação de Bibi nesse espetáculo musical. E aqui, para essa cena, a gente usou uma técnica que a gente gosta muito, que é a de reciclagem. Foram reaproveitados paletós antigos que nós compramos em brechó, reformados para os atores. A gente vê aqui a sequência de provas de Amanda Costa e a cena com todos à volta. Todos os figurinos aqui foram, de alguma forma, reciclados. No palco, isso cria um colorido e uma confusão visual que vai dar o fundo para a próxima cena, que vai ser a aparição dela como a grande dama. Esse figurino, ele foi... nós procuramos com esse figurino recriar o figurino exato que Bibi Ferreira usou no musical original, que é um musical de 62.
A gente procurou fazer uma confecção que utilizasse todas as formas, os detalhes de bordado, etc., para fazer como se fosse uma reconstituição. E o primeiro ato se encerra com com essa cena, que é como se fosse mesmo a consagração de Bibi como grande atriz do teatro musical. Em cena, a gente vai ter agora a retirada de todos aqueles telões que diminuíam a profundidade de palco, crescendo essa profundidade até chegar na rotunda preta do teatro. Aparecem com essa subida dos telões praticáveis que já vão criar uma outra dimensão em cena, também com esse sentido de ascensão. Quando a Amanda Costa termina essa cena nesse praticável, a gente simbolicamente está representando a ascensão dessa estrela maior que é Bibi Ferreira. E o primeiro ato termina aqui, nessa cena com Bibi cantando ao lado de Procópio Ferreira, seu pai. Temos o intervalo e começa o segundo ato, dando continuidade aos espetáculos musicais que Bibi Ferreira fez. Se o primeiro ato trazia a história de Bibi desde os anos 20 até os anos 60, a gente no segundo ato ingressa nos anos 60. E a gente sabe que o teatro passou por uma época muito conturbada nesse período. A encenação de Alô Dolly, em 65, já parece que está um pouco em descompasso com a cena teatral, mas a gente vai tentar reproduzir ainda aqui o figurino original. A gente vê na pesquisa da prancha ao lado esquerdo versões de figurinos que foram utilizados em encenações diversas ao redor do mundo. E aqui o figurino que nós procuramos reproduzir, reconstituindo também o desenho de bordados para trazer um figurino o mais fiel possível ao que Bibi Ferreira utilizou. Nessa cena do musical, o coro é feito por garçons e maîtres, então também são figurinos que fazem alusão a essa cena. E a gente termina aqui com esse grande finale, já sem aquela rotunda preta que apareceu no final do primeiro ato. Aqui a gente já tem um ganho a mais de profundidade com o ciclorama, que seria o último limite da caixa cênica, né? E que nos possibilita grandes efeitos de luz. Esse é o final desse número musical de Alô Dolly. No final da cena de Alô Dolly, a gente vai ter uma quebra completa em relação a tudo que aconteceu no espetáculo até agora, que vai ser um despojamento completo da cena. A gente já teve a subida daquela rotunda, então temos o limite final do ciclorama. Agora a gente vai ter a luz branca abrindo, os atores retirando os seus figurinos, entrando na década de 60 nos espetáculos mais conceituais e engajados em que Bibi participou. Todo o segundo ato vai ter essa conotação. Os atores vão usar agora bases pretas, o figurino vai ser eminentemente preto e o cenário completamente despojado. Então toda aquela alegoria do primeiro ato, de circo, etc., vai agora mudar para esse novo conceito mais sério e engajado dos espetáculos que ela participou, como Gota d'Água e todos aqueles que a gente comentou no início. A gente vai falar só um pouco desse segundo ato, porque a estética ela é similar. A gente vai ter esse despojamento total ao longo das cenas, com essa presença dos praticáveis crus em cena, né? Esse, por exemplo, é uma cena do Homem de la Mancha, que era um musical com um engajamento político muito forte, em que Bibi participou. E a gente percebe aqui o que eu falei, todos os atores vestem preto e assim vão permanecer ao longo de todo o segundo ato do espetáculo. E a gente tem essa cena da casa de Bibi. Conceitualmente, Bibi Ferreira mesmo dizia que o teatro era a sua casa. Ela passava mais tempo dentro do teatro do que na sua própria casa. Nada mais natural do que configurar o quarto de Bibi no próprio teatro. Nessa cena, a Bibi decide encenar
Piaf, que foi um dos grandes espetáculos de sua vida. Bibi encarnou talvez como ninguém a cantora francesa Piaf. Essa é uma das últimas cenas do espetáculo, quando Bibi interpreta Piaf numa das representações mais intensas de sua carreira. E com esse espetáculo, Bibi, Uma Vida Musical, Amanda Costa, essa grande, imensa atriz, coloca o seu nome no mesmo firmamento onde estão as estrelas Piaf e Bibi, essa que foi uma das pioneiras e que abriu as portas desse fluxo de musicais lá na década de 60, permitindo que surgissem estrelas como Amanda. Que viva Bibi, que viva para sempre Bibi. Muito obrigado. Et de que
especial, né? A gente contar a história de uma das grandes artistas, atrizes do Brasil, do mundo. E a gente está contando a nossa história e está cheio de colegas também aí vendo a sua própria história representada aqui no palco, né? A história do nosso país, a nossa rica cultura, a nossa rica história teatral. Isso serve também para a gente se dar uma acordada, né? E valorizar ainda mais a nossa história que a gente tem, o que a gente teve e o que a gente tem aqui agora nas mãos para fazer, para realizar e nos dar mais força ainda.